Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3. A gente vai ler versículo 15 e vai ler também o versículo 16. Eu leio o 15 e vocês o 16, tá bom? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Leia o 16. Que vocês têm em Cristo. Amém. Eu confesso a vocês que eu tive um pouco de dificuldade de extrair, de entender o que o Senhor queria falar comigo e falar com a igreja sobre esses dois versículos. Eu acho que pelo fato do pastor ter separado dois versículos, especificamente esses dois versículos, fez com que eu tentasse enxergar somente neles aquilo que o Senhor queria falar. Só que eu precisei dar um passeio diversas vezes nessa carta para entender o conceito, o contexto e tirar de tudo isso aquilo que Deus tem para ministrar no nosso coração. Não apenas do versículo 15 e 16, por mais que eles sejam os principais. E eu quero começar ambientando vocês sobre o que está acontecendo aqui com o povo cristão, para que Pedro sinta a necessidade de escrever para eles. A gente, ao longo de janeiro, tem ministrado, diversas pessoas têm falado sobre essa carta, então vocês já sabem, creio eu, que os cristãos estavam sendo perseguidos de maneira muito ávida, de maneira muito intensa, e era algo que estava causando muito sofrimento para eles, ao ponto de muitos quererem até desistir, né, daquilo que eles tinham começado a caminhar, que era o Senhor Jesus. E Pedro, vendo a situação de sofrimento desses gentios que tinham se convertido e se tornaram cristãos, porque a carta de Pedro é bem específica, essa carta não é para judeu que se converteu, é para não judeu que ouviu o evangelho e que se converteu. Quando Pedro percebeu o sofrimento, teve notícias de tudo que estava se passando ali naquele lugar, ele fez essa carta para levar esperança a esses novos convertidos, para ajudá-los a permanecerem na fé, apesar de tudo que eles estavam passando. E essa perseguição deles não era uma perseguição que via do imperador. Esse grupo de gentios convertidos ao cristianismo, eles viviam sobre o domínio de Roma, e o imperador romano, nessa época, era Nero. Só que não era Nero que estava provocando essa angústia, esse sofrimento, essa dor nos convertidos, nos cristãos, nos nossos irmãos. Quem estava provocando essa dor eram todas as pessoas que faziam parte da comunidade romana. Todas as pessoas daquela comunidade, daquela cidade, daquele povo, estava perseguindo os novos convertidos pelo fato deles terem aberto mão dos ídolos, terem aberto mão de viver no paganismo, terem aberto mão de viver dentro daquele sistema que eles viviam a vida inteira. Eles não eram aceitos porque estavam dando as costas para o governo romano e tudo aquilo que ele representava. Então, não era Nero, né, o imperador que estava perseguindo. Eles sofriam perseguição e eram escarnecidos, haviam mentiras sobre eles, tudo feito através dos seus vizinhos, através dos seus parentes, através de pessoas que eles conviviam, que eles conheciam, que estavam com eles. E essas pessoas, elas não tinham um mínimo de piedade. Elas provocavam ao ponto de trazer tanto sofrimento que eles não estavam suportando mais aquela situação. E dependendo da circunstância, muitos deles ainda corriam risco de morte, porque quem provocava, levantava mentira, levantava uma série de questões que deixavam os cristãos convertidos numa situação bem fragilizada, eles não tinham nenhum pingo de piedade. Se tivessem que matá-los, se tivessem que açoitá-los, maltratá-los, prendê-los, fazer qualquer tipo de maldade com eles, iam fazer. E faziam.
Os cristãos, eles eram tidos como pessoas... Qual é a palavra que está aqui que eu coloquei? Não é essa palavra que eu quero, não. Eram pessoas antissociais. Por que eles eram colocados como pessoas antissociais? Porque, na medida em que eles abriam mão do paganismo, abriam mão da idolatria e tudo aquilo ali que eles viviam, eles se afastavam das pessoas que eles conviviam ao longo da sua vida, né? Era como se Miriam tivesse se convertido, parasse de conviver com os irmãos dela, pelo simples fato de não ser possível estar com eles, por eles quererem obrigá-la a viver tudo aquilo que o cristianismo, que o evangelho proibia de viver. Alguém já experimentou isso em algum momento da conversão? Alguém teve que abrir mão de conviver com algumas pessoas, inclusive familiares, por não suportar a pressão que eles faziam? Pois bem, eu vivi um pouquinho isso na minha casa. Não era nem um pouco fácil ser cristão, porque minha avó era candomblessista, os meus tios não tinham religião, e o simples fato de eu colocar um louvor dentro da minha casa já fazia a casa ser derrubada. E eu era xingada de tudo que era nome, né? Imagina dentro de um sistema onde você poderia morrer pelo simples fato de seguir Jesus Cristo. Então, eles eram antissociais, porque eles preferiam não conviver com os seus amigos antigos, com os seus parentes antigos, para não se contaminar, para não se influenciar e para viver de maneira íntegra o evangelho que eles tinham conhecido, que eles estavam dispostos a viver. Além de serem considerados antissociais, os romanos não entendiam muito bem algumas coisas ligadas à fé cristã. Então, chamavam eles, por exemplo, de ateus. Por que eles eram ateus? Porque rejeitavam os deuses romanos. Óbvio que eles tinham que rejeitar. Além de serem chamados de ateus, também eram chamados de canibais. Adivinhem por que eles eram chamados de canibais? Porque eles tinham que comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. Então, meu Deus, eles comem o corpo e bebem o sangue. Eles são canibais. Como é que a gente pode manter canibais dentro da nossa sociedade? Então, eles eram o que eu falei? Ateus e canibais. Além disso, eles também eram acusados de serem incestuosos. Vocês sabem o que é incesto? É você manter um relacionamento amoroso ou sexual com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio. Por que eles eram considerados incestuosos? Porque eles diziam que amavam os irmãos, né? É como se eu chegasse para o pastor e falasse: pastor, eu te amo, pastor. Então, eles olhavam assim: caramba, ela está dizendo que ama ele, mas ela chama ele de irmão. Como é que você vai dizer que ama assim o seu irmão? E, além disso, os irmãos se casavam. Glauciano e Daniel, irmãos. Como é que eles podem casar se eles são irmãos? Ou seja, estão trazendo para dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, um comportamento doentio. Eles são ateus, são incestuosos, mantêm relação afetiva com os seus parentes de sangue próximos. E, além disso, eles também são canibais, porque eles comem o corpo de quem eles dizem seguir, e eles bebem o sangue dessa pessoa também. Em nenhum momento eles se preocupavam em chegar perto dos cristãos para perguntar para eles o que eram essas coisas. O que significa comer a carne e beber do sangue? Por que vocês casam com quem vocês chamam de irmãos? Ao invés de serem questionados, né, a respeito dessas coisas que eram diferentes e causavam conflito, e que para eles ia trazer toda uma situação ruim para a comunidade, uma contaminação para a comunidade, eles preferiram rejeitar e bater, açoitar, falar mal, criticar. E para piorar a situação deles, Nero, uma pessoa muito boa na época, resolveu provocar um incêndio. Ele provocou um incêndio, e esse incêndio destruiu parte de Roma, só não destruiu aquilo que pertencia a ele. A propriedade de Nero não foi destruída. Só que ele não podia, óbvio, dizer que ele tinha provocado esse incêndio. Adivinha na conta de quem ele colocou? Dos cristãos. E eles começaram a ser mais perseguidos, porque, além disso tudo, eles eram fanáticos religiosos e eram incendiários. Então, esse tipo de pessoa serve para ficar dentro da comunidade? Viver em sociedade? Esse tipo de gente precisa o quê? Morrer. Ser distanciada da gente. Então, por causa dessas situações que eu estou contando para vocês, eles sofriam muito, porque o tempo inteiro havia algo maldito, uma palavra maldita sobre eles, o que causava
sofrimento. Porque quem é que gosta, né, de que levantem mentira, né, sobre si? Ninguém gosta, ninguém acha legal isso. E Pedro, ele teve uma estratégia que foi bem interessante. Que estratégia foi essa? Ele sabia que haviam códigos de conduta na sociedade romana. Eram códigos de conduta que faziam com que as pessoas tivessem determinados comportamentos. O governo determinava esses códigos, e esses códigos precisavam ser reproduzidos também dentro da casa das pessoas, porque a casa das pessoas era uma extensão desse governo. Então, todos os códigos que o governo, né, colocava ali para a comunidade, para situação política, civil e por aí vai, isso tinha que ser cumprido também dentro da casa. Aproveitando esses códigos, alguns filósofos, alguns estudiosos faziam o quê? Destrinchavam e colocavam mais regrinhas para serem seguidas. E que regrinhas eram essas? Eram regrinhas que diziam para todas as pessoas como elas tinham que lidar umas com as outras. Essas regrinhas diziam como eu, enquanto mãe, tinha que lidar com a Estela, como o marido tinha que lidar com a sua esposa, a esposa com o marido, como você tinha que lidar com o seu patrão contigo. Se você tivesse escravo, como você tinha que se relacionar com esse escravo, lidar com ele, esse escravo com você, e por aí vai. Todas as maneiras de você ter um relacionamento interpessoal passava por essas regrinhas, por esses códigos. O que Pedro fez? Ele orientou para que a comunidade convertida seguissem esses códigos. Para quê? Para que todas as vezes que levantassem alguma mentira sobre eles, né, algum falso sobre eles, eles pudessem usar o comportamento deles diante dessas regrinhas, desses códigos de conduta, para dizer o quê? Eu sou um bom cidadão. Eu sou um bom cidadão romano, eu respeito as regras. Tanto as regras que são regras civis, regras ligadas ao imperador, enfim, quanto aquelas que eu tenho que viver na minha casa também. Então, eu não sou uma pessoa ruim, eu não tenho um comportamento ruim. Eu achei que essa estratégia de Pedro foi bem inteligente, porque dessa forma, quando chegavam, né, para detonar os cristãos, se eles se quebrassem cedendo a seguir essas regras, esse povo que não queria eles ali dentro da sociedade não ia ter como acusá-los, não ia ter como rechaçá-los. Vocês estão entendendo até aqui? Essa parte histórica? Tá ok? Por que eu tenho que entender isso, gente? Porque essa carta de Pedro, ela não foi escrita de qualquer maneira. Ela foi escrita para que a gente entenda que o nosso relacionamento com o outro, e esse outro que muitas vezes nos maltrata, nos persegue, nos maldiz, ele precisa ser um relacionamento que perpasse a cruz de Cristo, para que eu entenda que o meu agir com o outro é que vai fazer com que ele conheça Jesus Cristo. Essa é a intenção de Pedro. Por isso que eu tive que fazer todo esse passeio para conseguir entender os versículos 15 e 16, e a gente já chega lá. Quando eu falo para vocês sobre relacionamento, eu penso logo no Deus que a gente serve, olhando para Ele e vendo como Ele é um Deus relacional. No Éden, Ele fazia questão de se encontrar com Adão e Eva no final da tarde, para saber como foi seu dia, para conversar, para ter intimidade com Adão e Eva. Posteriormente, com o povo no deserto, ele fez questão de continuar esse relacionamento, pedindo para que Moisés construísse um tabernáculo no meio do povo, para que ele morasse ali no meio do povo. Posteriormente, chegando aos nossos dias, querendo ficar mais perto da gente e se relacionar mais ainda, ele começou a habitar dentro daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Porque o Senhor deseja o tempo inteiro estar se relacionando conosco, e esse relacionamento ele perpassa pelo Senhor Jesus. Então eu preciso entender que a minha vida em sociedade, ela precisa ser uma vida que esteja estreita ali, caminhando nesse relacionamento com o Pai, para que eu consiga também me relacionar com todos os outros que o Senhor tem
colocado ao meu lado. A cruz de Cristo, ela tem, né, essa parte que seria vertical, que aponta para o Senhor Jesus, o nosso relacionamento com Ele, e essa parte que seria horizontal, que aponta para o nosso relacionamento com quem está perto da gente. Se eu me relaciono com o Pai, bem, com intimidade, se eu caminho com Ele, é óbvio que eu vou conseguir ter um relacionamento saudável com as pessoas que estão ao meu redor, por mais complicadas que essas pessoas sejam. Quando a gente lê o capítulo 2, a partir do versículo 13, a gente vê Pedro pedindo para que os cristãos convertidos sejam submetidos às autoridades daquele local. Ele pede para que todo mundo se submeta às autoridades e se submeta a Deus também. Pensando nisso, eu fico parando para analisar que não dá para você ser cristão e ser anarquista. Não dá para você ser cristão e querer viver sem governo, querer viver do jeito que você acha interessante, do jeito que você acha que tem que viver, sem que haja alguém como autoridade sobre a tua vida. Sempre vai ter alguém que vai ser autoridade sobre nós, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na escola. E eu, como cristã, recebendo as orientações que Pedro coloca aqui, eu preciso me submeter a toda e qualquer autoridade que esteja trabalhando. Toda. Porque no momento em que eu não me submeto à autoridade, eu estou deixando de obedecer a um princípio bíblico. Então eu tenho que me sujeitar, eu tenho que me colocar como alguém que se submete. É óbvio, né, que se essa autoridade pedir para que eu faça alguma coisa que vai em desencontro à palavra de Deus, eu não vou fazer. Mas se está dentro dos princípios ali, cristãos, eu vou fazer. Aí como é que você vai fazer isso, Glaucia? Manda fazer e você não faz? A gente tem que orar. Pedindo o quê? Um escape. A gente precisa pedir escape. Para que o Senhor nos ajude a obedecer à autoridade sem que a gente precise desobedecer a Ele. Quem nunca passou por isso? Né? De ter que fazer algumas coisas no trabalho, de receber determinadas ordens no trabalho, ordens que não agradavam a Deus, ordens que não eram bacanas, e você ali ficar sem saber como lidar com aquela situação. Né? Orar para que Deus te dê o escape. Se está difícil ficar, a gente não bate de frente. A gente não entra em confronto. A gente pede para sair, segue o nosso rumo e encontra um lugar onde a gente possa viver dignamente o princípio do Senhor. Eu passei por uma situação no final do ano, onde a minha chefe desligou o telefone na minha cara. Eu estava falando com ela, ela desligou o telefone. E aí eu peguei o celular e mandei mensagem para ela e coloquei: você desligou o telefone na minha cara. Ela não respondeu. Eu coloquei de novo: você desligou o telefone na minha cara. Ela não respondeu. Eu liguei para ela. Ela atendeu e eu falei: você desligou o telefone na minha cara. Né? Isso não se faz, isso não está legal. Ela deu a justificativa dela, falou que ela tinha acabado de falar. Ficou um clima horroroso. E eu me destemperei. Enfim, foi uma situação bem difícil. Porque eu me senti ofendida, eu me senti agredida. Só que quando a gente tem o Espírito Santo e a gente se coloca em situação de insubordinação, por mais que o outro esteja, né, tenha tido um comportamento um tanto errado, a gente não fica em paz. O que vocês acham que eu tive que fazer assim que encontrei ela? O que eu fiz? Pedir perdão. Eu tive que pedir desculpa. Porque ela, sabendo que eu sou cristã, não ia ser nada bacana ela ter guardado dentro dela aquele meu destempero. Então, eu tive que encontrar com ela numa reunião de diretores de escola, esperar ela ficar sozinha para que eu pudesse pedir perdão para ela. Então, se eu quero seguir aquilo que a palavra diz, eu preciso entender que muitas vezes eu vou me humilhar. Se eu não quero permanecer sobre o jugo de uma chefia difícil, o que eu faço? Eu saio. Respeitando, sem falar mal, para viver outra história em outro lugar. Mas sem fazer com que essa liderança, ela passe pela minha insubordinação. Vocês estão entendendo, igreja? Ok. Quando a gente continua no versículo 2, lá no versículo 18,
ele começa a falar sobre o relacionamento entre escravos e senhores, entre servos e senhores. E ele diz uma coisa que é muito complicada. Por mais que o senhor seja ruim, o servo tem que honrar esse senhor. Tem que obedecer esse senhor. Por mais que esse relacionamento, que o teu chefe te maltrate, você tem que honrar. Foi o que eu acabei de falar. É difícil para a gente honrar quem maltrata a gente? Claro que é. É difícil a gente honrar quem desmerece a gente, quem fala mal da gente, quem não respeita a gente. Só que quando eu leio aqui o capítulo 2, eu vejo o que ele manda eu fazer. Porque ele coloca Cristo, ele coloca Cristo como o maior exemplo de sofrimento. Se Cristo foi humilhado, passou por dores, uma série de situações por causa de mim, por que eu não posso suportar uma liderança difícil por amor a Ele? Será que a dor que eu vou passar vai ser maior do que a dor que Cristo passou? Se Ele sofreu tantas coisas por causa de mim, o que impede eu de sofrer também certas situações por causa dEle? A gente é indigno de sofrer dor? A gente não pode passar por momentos de dificuldade? A gente não pode ser humilhado? A gente não pode ser escarnecido? A gente não pode mais o quê? Porque a cultura de hoje é essa, né? Que a gente não pode suportar. A gente precisa ter amor próprio, autoestima, e ninguém pode falar o contrário. Ninguém pode ter nenhum tipo de palavra que contrarie aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Ninguém pode falar nada que nos ofenda, nada que nos fira, nada que nos magoe. O que Cristo suportou? Será que foi fácil para Ele? Se Ele sofreu dor, por que eu não posso sofrer? É esse questionamento que Pedro traz para a gente aqui no capítulo 2. Ele vai para o capítulo 3, falando de novo sobre relacionamento. Só que ele começa a falar sobre relacionamento familiar. Entre mulher, marido e a sua esposa. Colocando a mulher como alguém que tem que ser submissa ao esposo, e o marido precisa viver honrando a sua esposa. É fácil para quem é casado ter esse relacionamento de honra, de respeito, de cumplicidade dentro de casa? É fácil você falar que você não concorda, né, e você vê o outro fazer caras e bocas, dar um xoxo, reclamar? Estou falando besteira? Só que a palavra diz que eu preciso ser submisso. Precisamos ser submissos uns aos outros. E como eu falei no início, isso perpassa pela cruz. Só é possível eu me submeter a uma chefe que bate o telefone na minha cara. Só é possível eu me submeter a pessoas que falam mal de mim, que me agridem, a pessoas que muitas vezes não entendem o meu momento, se eu estiver ali vivendo aos pés da cruz. Se eu não me colocar aos pés da cruz, eu não vou conseguir. E Pedro está trazendo isso para os irmãos ali que estavam em Roma. Inclusive pedindo para que eles, filhos, não façam problema. Vivam de acordo com os padrões romanos. Não tem os códigos que são para vocês viverem? Então obedeçam. Não se façam de difíceis. Não arrumem problema. Porque o que vocês já têm já é o suficiente. Então não endureçam o coração de vocês e sigam as regras que vocês precisam seguir para viver bem os seus relacionamentos interpessoais. E quantas vezes a gente não consegue ter um bom relacionamento com o outro, porque a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso umbigo sempre vai à frente. E é muito fácil nós nos ofendermos, nós nos magoarmos, porque a gente não consegue entender que muitas vezes eu tenho que dar um passo, ou 2, ou 3 passos para trás, para não criar atrito com quem está do meu lado. Porque se eu criar atrito, principalmente se esse alguém não conhecer Jesus, eu vou estar criando um muro, muitas vezes intransponível, para poder falar de Jesus. E o Senhor não nos chamou para criarmos muros. E os cristãos ali
na província de Roma, eles estavam criando muros, fazendo com que fosse difícil eles mostrarem que eles eram convertidos. Porque provavelmente eles discutiam e brigavam por tudo. É óbvio, estavam passando perseguição, estavam estressados, feridos, magoados. Mas Pedro diz para eles o seguinte: se acalma, dê alguns passos para trás, para que vocês possam reluzir a luz que já habita em vocês. Eu preciso me humilhar, me agachar, me esconder em Cristo, para que o meu eu, para que o velho homem não cresça a ponto desse muro ser construído e eu não conseguir pregar Jesus para quem eu preciso pregar. Você foi chamado para construir pontes e não muros. E muitas vezes o teu jeitinho de ser, com a sua personalidade, né? Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso, eu estou suando muito? Meu Deus, sério? Caramba. Esse jeitinho que a gente tem de crente Gabriela, ele impede, né, das pessoas se aproximarem da gente para a gente falar de Jesus. Aí eu caio nos versículos que o pastor Alex deu para a gente ter uma reflexãozinha maior. Bota para mim para a gente ler de novo, por favorzinho. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Eu falo muito, né? Leiam para mim. 1, 2, 3. Ok, pode deixar no 15. Pode deixar no 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo. Pedro, ele dá algumas orientações para poder ajudar esses cristãos ali de Roma a conseguirem suportar o sofrimento que eles estavam passando, mas ao mesmo tempo criarem pontes que permitiriam que aqueles que estavam açoitando eles, batendo neles, prejudicando eles, pudessem passar por essa ponte e conhecer Jesus Cristo. Porque um detalhe muito interessante do Evangelho é esse. Você apanha, você leva pancada, muitas pancadas. Mas você tem que entender que, muitas vezes, você vai ser responsável pela conversão daqueles que te dão pancada. Então, o teu coração não pode ficar endurecido. E é isso que Pedro está tentando explicar para os crentes ali de Roma. Santificar a Cristo. O que seria isso? Santifiquem a Cristo. Seria entregar a Cristo algo. Fazer dele Senhor. Deixar ele no controle. E se submeter a Cristo. Pedro está pedindo o quê para os cristãos? Deixem que Jesus passe a ser Senhor. Deixe que Jesus lidere vocês. Tirem o controle da mão de vocês. Passem para a mão de Jesus para que ele controle. Passem a se submeter ao senhorio de Jesus. Santificar-se seria submeta-se a Cristo, renda-se a Cristo. Desde que ele governe a sua vida, governe tudo que tem a ver com você. Se eu permito que o Senhor Jesus me governe, eu estou fazendo com que toda a dificuldade que eu tenho de me relacionar com quem me faz mal caia por terra. Se eu me santifico a Cristo, fazendo dele o meu Senhor, ele vai fazer com que eu consiga olhar para as pessoas que me maltratam, que falam mal de mim, que me espizinham, sabe, que me humilham, com um olhar que só ele pode nos dar. Se eu acho que eu não preciso me submeter ao Senhor Jesus, ou eu digo que me submeto, mas na verdade isso não acontece, eu vou ser o tipo de pessoa que vai ter sempre ranço de alguém. Eu vou ser o tipo de pessoa que sempre vai ter dificuldade de perdoar. Que vai ter sempre dificuldade de dar a segunda chance, de permitir a reestruturação do relacionamento e por aí vai.
Eu preciso entender que, se eu quero me santificar, eu preciso deixar Cristo dominar a minha vida por completo, a ponto de eu ter que conviver com pessoas que poderiam ser não gratas para mim. Vocês estão entendendo? É impossível, seria impossível eu pedir perdão para minha chefe se não fosse pelo Espírito Santo, gente. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu não sou fácil. E seria muito fácil eu arrumar um problema maior ainda. Só que ao invés de arrumar um problema maior ainda, eu fui pedir perdão para ela. A Jéssica é professora lá da escola. Eu sou diretora dela. É fácil, Jéssica. Tem pessoas que me beijam e me odeiam. Ela sabe disso, porque ela é professora, então ela caminha, né? Mesmo sendo a minha amiga, ela percebe, ela ouve. Qual é o meu comportamento com quem me odeia, com quem não gosta de mim, ou seja lá o que for? É manter o meu coração em santificação, em Cristo, para que todas as vezes que essas pessoas precisarem de mim, eu consiga ajudar, consiga apoiar. Eu nego alguma coisa para alguém? Não, não nego. Se não fosse por Jesus, eu conseguiria ter esse comportamento? Então, gente, Pedro não está dizendo nada que seja impossível da gente fazer. Se eu me converti a Jesus e se essa conversão foi real, essa santificação ela tem que acontecer o tempo inteiro. Eu tenho que ir aos pés da cruz o tempo inteiro, colocando diante do Senhor as minhas dificuldades, falando para Ele que não dá, que eu não consigo, que para mim é difícil, que o Espírito Santo precisa realmente pegar na minha mão e caminhar comigo, porque senão eu vou dar na cara de alguém. Estou mentindo, gente? É desse jeito. Se eu acho que eu não preciso me render ao Senhor, se eu acho que eu não preciso estar aos pés da cruz, eu vou viver segundo as minhas regras. Então eu vou dar na cara de todo mundo. Não é assim? Vou xingar, vou brigar, vai me dar a paz do Senhor, eu vou olhar de cima para baixo e vou desprezar, vou arrumar uma quizumba só. E não tem crente que é assim. Tem pessoas que passam anos na igreja e não vivem assim. Se eu não estou com o meu coração rendido, se a minha vida não está rendida, você pode ter certeza que a última coisa que você vai ser ponte entre Cristo e as pessoas. Segunda coisa que ele pede para fazer: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Coração é a sede dos pensamentos, dos desejos, das nossas escolhas, das nossas decisões. Eu preciso render o meu coração a Cristo. Eu preciso render os meus desejos, as minhas emoções, as minhas decisões ao senhorio do Senhor Jesus. Se eu não fizer isso, eu vou colher os frutos das minhas péssimas escolhas. Eu só consigo ter um relacionamento saudável com as pessoas à medida que eu tenho um relacionamento saudável com o Senhor Jesus. Sem rendição, eu não tenho um relacionamento saudável com o Senhor. Porque na medida que eu me rendo, eu vou me esvaziando de mim. E Ele vai crescendo, se apossando de mim. E quanto mais eu olho para Gláucia, menos Gláucia eu vou ver e mais Jesus eu vou enxergar dentro de mim. Se eu não me rendo diariamente, se eu não coloco os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas tomadas de decisão aos pés da cruz, vai dar ruim para mim. Porque eu não presto. Eu não presto. Tudo que é de bom, que as pessoas dizem que eu tenho, é Jesus habitando em mim. Tudo que você acha que você tem de bom, é Jesus habitando em você. Caso você tenha aceitado Ele como Senhor e Salvador. Então, assim, eu preciso santificar a Cristo como Senhor, os meus pensamentos, as minhas decisões. Sozinha, eu não tenho como tomar decisões boas a respeito de quem me faz mal. É sobre isso. Eu não tenho. Continuando. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pede razão da esperança que vocês têm. Estando preparados para responder. E essa preparação,
ela precisa ser diária. Todos os dias, quando eu levanto, eu preciso estar com a minha vida alinhada com o Senhor, porque se não estiver alinhada com o Senhor, eu não vou estar preparada para dizer para quem me perguntar o motivo de eu permanecer de pé, apesar de tudo que me acontece. Perguntei para a Jéssica, você faz, está lá. Quase que eu apanhei o ano passado, não foi? Quase apanhei de um homem ou de uma mulher? Do homem, né? Um pai de um aluno veio para cima de mim para me bater. Ele queria me agredir. O que vocês acham que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? O que eu fiz, Marcelinho? Eu fui para cima. Eu fui para cima. Eu fui para cima gritando igual uma louca, porque eu fiquei com medo realmente dele me agredir. Tá rindo, Aline? Não. Ela tá aqui. Ela filmou. Eu fui para cima. Por que eu fui para cima? Porque eu estava com medo de ser agredida e ser machucada. Porque ele estava destemperado. Sabe qual foi o motivo, gente? Porque a professora falou para mim que ele tinha respondido ela na sala de aula, o filho da criança, o filho do homem, né? E eu fui chamar a atenção do filho, que ele não podia maltratar a professora. O pai não gostou que eu chamei a atenção. Não gostou. Disse que eu não podia. E por que eu estou contando a história para vocês? Em alguns momentos, a gente vai se destemperar. Em alguns momentos, a nossa humanidade, ela vai, né, ser maior do que o autocontrole da gente, por conta da situação. Mas isso deve acontecer sempre. Tem que ser algo diário na nossa vida. Se permitir, se destemperar, né, a ponto de quase agredir, de quase brigar. Como o pastor Alex fala... Você está rindo, né, Aline? Você está infectada, né? Você não sabe o que é ser diretor de escola pública. Só Deus na vida. O pastor Alex fala que certas coisas que acontecem com o cristão em relação a errar são acidentes. São acidentes no percurso. É normal a gente se acidentar. O anormal é a gente estar sempre se permitindo errar. Teve uma outra mãe que chegou, a família toda, o morro desceu, não foi? O morro desceu, foi me bater. O morro desceu, gente, vocês não têm noção. Aí a avó da criança gritando para mim, tu é pastora? Eu também sou. Tu é pastora? Eu também sou. Agora eu estou rindo. No dia, teve uma hora que eu fiquei tão estressada, eu estava tão cansada, que eu parei de falar. Eu acredito que nesse momento eu dei vazão para o Espírito Santo agir. Porque as pessoas gritavam muito, muito. E eu só falava baixinho e deixavam eles ficarem, né, do jeito que estavam. Porque não adiantava eu gritar junto ou me espernear junto. Então, eu me coloquei numa situação de aquietamento para que aquelas pessoas conseguissem se acalmar. Aí a polícia chegou, enfim. Trabalhar em determinados lugares faz com que o nosso comportamento, o nosso testemunho enquanto cristão, seja testado o tempo inteiro. Então, se eu, ao levantar, não me coloco alinhada com o Senhor Jesus, todos os dias eu estarei me colocando em situações aonde eu vou desagradar o Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso acordar e já me alinhar com Ele. O meu coração já deve estar ali sendo moldado ao coração do Senhor, para que Ele já me prepare para as confusões que vão acontecer ao longo do dia. E eu vou te falar, no meu caso, são muitas. Eu acredito que no caso de vocês também. Só que o tempo inteiro ali na escola, a minha preocupação é, eu sou serva de Deus. Então, o meu testemunho não pode ser um testemunho aonde eu fique impedida de falar para as pessoas sobre o meu Jesus. Tanto é que na comunidade da Mangueira, as pessoas falam assim, as mães dizem, né? Não mexe com ela não, porque ela é mulher de Deus. É interessante, né?
É interessante essas coisas, porque não sei quem falou aqui, foi você, que não, a gente não tem que falar da gente, né? Mas as pessoas... Então, existe esse tipo de fala, e é legal, porque muitas vezes as pessoas me perguntam como é que eu suporto. E quando esse questionamento é feito, inclusive pelos professores, eu digo o quê? Vamos conversar sobre Jesus. O que você faz quando perguntam para você o motivo de você permanecer de pé, apesar de todas as perseguições, de todas as lágrimas que você derrama, de todas as dores que você passa? O que você fala? Ou você não fala nada? Ou você tem uma vida tão estranha de cristão que ninguém pergunta para você o porquê desse teu comportamento. O porquê de você ser diferente. Se ninguém está fazendo essa pergunta para você, querido, tá estranho. Porque a gente tem uma luz que o mundo espiritual, ele enxerga. E todo mundo que não é cristão vê algo diferente naqueles que são servos do Senhor. E quando eles vêm, eles buscam essas pessoas para saber como que elas fazem para permanecer na caminhada sem chutar o balde. Sem chutar um balde. Então, se eu não alinho a minha vida com o Senhor, eu vou conseguir transparecer isso? Eu vou conseguir falar sobre o porquê da minha esperança? Se eu não tenho meu devocional com o Senhor, se eu não conheço Bíblia, se eu não estudo, eu vou conseguir trazer algum texto bíblico para alimentar a vida de quem faz alguma pergunta para mim? Se eu não tenho nunca tempo para sentar a sós com Deus, o que eu vou falar para quem pergunta as coisas para mim? Sobre o porquê da minha fé, sobre o porquê de eu permanecer, sobre o porquê de eu estar na igreja. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho como responder esse questionamento. Porque se eu não conheço a palavra, eu não conheço Deus que eu estou dizendo que eu sirvo e que eu estou dizendo que me mantém de pé. É simples assim. As pessoas, elas serão atraídas até você por conta da sua atitude diante do mal que acontece. As pessoas vão ser atraídas até você de acordo com o teu comportamento frente às dificuldades que você enfrenta. Se você tiver uma atitude positiva, cristã, na palavra, elas vão chegar até vocês. Elas vão ser atraídas. Mas se você for uma pessoa reclamona, rabugenta, infeliz, ingrata, ninguém, pelo contrário, vão até achar estranho você ser crente. Pode passar ao próximo versículo, 16. Na hora de eu testemunhar, caso me perguntem, eu vou fazer isso de qualquer jeito? Claro que não. Vou fazer isso com o meu nariz em pé, porque tem crente que se acha o santo dos santos, não tem? Tem crente que olha, assim, de cima para baixo para as pessoas, pelo fato delas não estarem na igreja. Se acham mais santas e mais perfeitas do que qualquer outra que pisou na face da terra. É uma vaidade, é uma coisa que muito crente tem, que eu, sinceramente, às vezes não consigo entender. Parece que falta amor pelo outro. Eu não posso exigir de quem está fora da igreja aquilo que eu entendo, porque eles não têm o Espírito Santo. Se eles não têm o Espírito Santo, eu não posso cobrar nada dessas pessoas. Se eu for questionada sobre a razão da minha fé, eu preciso responder primeiramente com mansidão. E o que é mansidão? Tem uma palavra, a palavra grega que traduz mansidão é praoteus. E praoteus descreve a força de caráter que domina a ira e o orgulho, que te leva a se colocar no lugar do outro, agindo com brandura. Então, eu vou responder não me sentindo superior, mas me colocando no lugar daquela pessoa e respondendo de um jeito que ela consiga receber, com mansidão, com carinho, sem ira, sem orgulho, sem desejo de, estou falando, mas tomara que vai para o inferno. Não rola umas coisas assim de vez em quando? Então, assim, eu não posso falar de qualquer jeito sobre a minha fé. Eu preciso falar de um jeito em que o outro se sinta acolhido por mim, abraçado por mim. Para que o coração dessa pessoa, se abra para o quê? Para ouvir. Com mansidão e com temor,
Temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que significa ter grande preocupação com as atitudes e com os atos. Se eu for grosseiro, ríspido, se eu for impaciente, indelicado para falar sobre a minha fé, eu posso estar fazendo com que essa pessoa nunca mais queira pisar numa igreja, nunca mais queira saber da palavra, nunca mais queira ouvir falar sobre Jesus. Então eu preciso me preocupar com a repercussão das minhas atitudes quando eu for falar de Jesus para alguém. Eu preciso me preocupar com aquilo que eu estou criando no outro, com aquilo que eu estou plantando no outro, com aquilo que eu estou fazendo com que o outro sinta e perceba a meu respeito. Caso contrário, a palavra não vai chegar, vai criar uma barreira e não vai entrar. Então eu não tenho que ser orgulhosa, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, acolhedora, mansa, parando para pensar na consequência das minhas atitudes ao conversar com outros sobre Jesus. 3, de modo que naquilo que falam mal de vocês, mas façam isso com mansidão e temor e com boa consciência. O que é boa consciência? Eu não posso falar da minha fé, daquilo que me dá esperança, se eu tenho um combo de coisas que não foram resolvidas dentro da minha mente, no meu coração. Eu tenho um combo de pecados que não foram resolvidos, que não foram lançados ao Senhor, em que eu não pedi perdão. Eu simplesmente coloco, os meus pecados de estimação dentro de uma sacola, deixo guardada como se ninguém soubesse deles e vivo. E quero testemunhar de Jesus como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não tem como. Eu preciso ter uma boa consciência. Ter boa consciência é estar sempre pedindo ao Senhor para sondar o coração, para ver o caminho pelo qual eu e você estamos andando, para ver se não é um caminho mau, para ver se está tudo bem, se as minhas motivações estão corretas, se o meu comportamento está glorificando ao Senhor, porque se não tiver, eu vou dar testemunho de quê? Vou falar sobre o quê? Se eu não me olho para o espelho e vejo quão mal eu sou, e que necessito todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor, e acho normal as besteiras que eu faço, quem sou eu para testemunhar dele? Ninguém. De modo que naquilo em que falam mal de vocês, ficam envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Eu passei 1 ano na minha escola sendo chamada de homofóbica. 1 ano, as pessoas virando a cara para mim. Olha que eu sou a diretora. 1 ano, as pessoas me maltratando na escola. Tudo porque um professor que era homossexual ia casar e perguntaram para mim se podia ter chá de panela. Eu falei que podia. E falaram para mim o seguinte: você vai participar, né? Qual foi a minha resposta? Não. Mas por que tu não vai? Porque eu não sou hipócrita. Como é que eu vou participar de um chá de panela de um casamento, homoafetivo, se eu prego contra, se a Bíblia ensina que não deve? Acabou. Gente, vocês não têm noção. A casa caiu, a escola caiu. Eu fiquei 1 ano sendo chamada de homofóbica. 1 ano as pessoas falando mal de mim. 1 ano eu apanhando, sendo criticada, sozinha, isolada, mesmo sendo a liderança da escola. Eu me lembro que eu chegava para o pastor Alex, eu chorava, porque era insuportável. E eu me lembro que a frase dele para mim era assim: eu tenho orgulho de você. É fácil lidar com isso? Não. Eu era realmente homofóbica? Não. Porque as minhas atitudes para uma pessoa eram as melhores possíveis. Só que as nossas atitudes boas, elas precisam ter uma linhazinha bem tênue para saber até onde eu posso ir. O fato de eu ter carinho e respeito pela pessoa não diz que eu tenho que participar de coisas que vão desagradar o Deus que eu sirvo. Só que as pessoas não conseguiam entender isso. Então foram 1 ano sendo chamadas de homofóbica, mas as pessoas acabaram ficando envergonhadas. Porque o meu comportamento continuou sendo de carinho, de abraço, de acolhimento, de palavra quando alguém precisava, de oração quando alguém precisava. Então, a minha conduta, o meu comportamento dizia a quem eu realmente servia e o que tinha, de fato, dentro do meu coração. Então, a gente não tem que se preocupar com quem fala mal da gente. A gente não tem que se preocupar com quem faz, que levanta falso testemunho, que maltrata a gente. Não, deixa Deus resolver com eles. A minha preocupação, na verdade, precisa ser a ter uma conduta ilibada, correta, para que, no momento que essas pessoas chegarem até mim, eu ter o que dizer para elas. Eu ter um bom testemunho para dar.
Vocês conseguem entender a importância disso, gente? Que tem uma série de pessoas que vão chegar até Jesus através da sua vida, se você permitir que isso aconteça. Se o teu ego, se a tua vaidade foram lançados por terra, e você se submeter ao Senhor, fazendo com que Ele dirija as tuas decisões e ajude você a lidar com pessoas difíceis, com situações difíceis, você vai ser um instrumento de Deus para que muitos se acheguem até Ele. A gente sempre fala aqui, eu tenho o hábito de falar, que nada do que acontece na nossa vida é por causa da gente. Até as coisas ruins que acontecem não é por causa da gente. Nada é sobre nós. O Senhor tem sempre um projeto, tem sempre um propósito. Até aquelas coisas mais complicadas que acontecem vão servir para que você seja a bênção na vida de alguém. Inclusive do perseguidor, do que te maltrata, do que te ofende. O teu intuito tem que ser sempre olhar para aquilo que é eterno. O que é eterno? Vidas salvas. Vidas caminhando para o céu junto com você. Aumentar o número de filhos de Deus para viver na eternidade junto com o Senhor, sendo família do Senhor. Mas você está disposto, você está disposta a se santificar, né, a render a tua mentalidade, o seu ego, o seu eu, né, os seus costumes, os seus hábitos, para que o Senhor possa te usar como instrumento para fazer a diferença na vida do outro? Ou você está contente em ir para o céu sozinho? A gente precisa pensar sobre isso. Pedro, ele diz para os cristãos ali em Roma que valeria o sacrifício. Valeria sofrer por agradar a Deus. Então que você possa sofrer sim. Muitas coisas para agradar ao Senhor. Porque através do sofrimento, muita gente pode chegar até o Senhor Jesus. Eu não estou jogando maldição não, tá, gente? Não é sobre isso. É porque muitas vezes a gente precisa passar por dores para poder florescer no Senhor. A gente precisa passar por aperto para poder se permitir ser usado pelo Senhor. Então, se vocês tiverem que passar pelo aperto, que vocês passem. Mas que vocês possam jorrar vida do Senhor Jesus em muitas outras vidas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?